seguindo a nossa política de começar o colóquio a 13h. Eu agradeço a presença de vocês todos. O nosso convidado hoje é o professor Jairo Guedes de Figueiredo, que naturalmente dispensa apresentações. Além disso, como ele é muito modesto, ele me pediu para não ser muito demorado, inclusive porque eu ia atrapalhar e ia consumir o tempo que ele tinha para a palestra. Então, vou fazer um resumo muito breve. O professor Jairo é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pelo Instituto Curran de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova York. Já foi professor ou pesquisador das universidades de Brasília, Wisconsin, Chicago, Maryland em College Park, Illinois em Chicago, Miami em Coral Gables, do IMPA e, para o nosso orgulho, principalmente da Unicamp. É professor emérito da Unicamp, bolsista de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz em 1992-93, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e um dos 15 matemáticos brasileiros agraciados com a Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico. Trabalha na área de análise, atuando principalmente em temas relacionados a métodos variacionais e equações diferenciais parciais. Então, agradeço a disposição do professor Jairo para dar uma palestra e convido o professor Jairo, por favor, para usar o microfone. Muito obrigado. Em geral, quando eu sou convidado para uma palestra, eu começo agradecendo a comissão organizadora pelo convite. Neste caso, eu não vou agradecer, porque o trabalho que me foi imposto é muito grande, porque foi uma conferência que eu diria que é o meu trabalho de pesquisa, que é coisa bem mais simples. Eu pensei em fazer uma coisa mais geral, uma boa história da matemática e indo para as origens dessa teoria que nós trabalhamos. E é interessante, vocês vão ver, há muita coisa bonita, muita coisa interessante que surgiu no começo da teoria do cálculo das variações e originou problemas importantes nas equações diferenciais parciais. Então, vamos ver aí. Bom, eu confesso que eu fui meio preguiçoso e juntei uma série de slides que eu tinha de outras conferências, de modo que saiu em inglês. Então, me perdoe. Se bem que algumas pessoas vão agradecer, né? Fazer escrever mais ou menos o que eu vou falar. Primeiro, vou olhar as origens do cálculo das variações, ver a contribuição de Hilbert, que foi extremamente importante, né? Apresentar as teorias básicas do novo cálculo das variações, depois de Hilbert, analisar em detalhe o princípio de Dirichlet, discutir um pouco problemas de minimax. O princípio de Dirichlet é muito ligado com minimização de funcionais. Mas posteriormente surgiram muitos problemas que os funcionais não têm mínimo. Então uma teoria de minimax teve que ser desenvolvida. Eu vou comentar um pouco sobre isso. E, finalmente, umas aplicações a sistemas hamiltonianos e sistemas gradientes. Vocês vão me desculpar, alguns dos slides eu vou passar um pouco mais apressadamente, porque senão não vai dar tempo de eu chegar ao final. O começo do cálculo das variações.
O cálculo das variações essencialmente começa com o próprio desenvolvimento do cálculo diferencial. E aí estão 4 matemáticos que tiveram uma atuação muito importante no século XVIII. A começar por Johann Bernoulli, que está aí, Euler, Newton e Leibniz. Eu olhando essas fotografias, eu até pensei o seguinte: não devia haver cabeleireiro naquela época. Bom, mas independente disso, eles fizeram um excelente matemática. Os Bernoullis eram 2 irmãos, Johann e Jakob. E eles brigavam muito. Os problemas que eram propostos, os 2 trabalhavam na mesma área e ficavam brigando quem resolvia primeiro. E esse é o filho de Johann, Daniel, que também é uma matemática muito importante. E essa carta é realmente famosa. É uma carta que Johann Bernoulli escreveu a um amigo dele, comentando um trabalho que ele estava fazendo, e era um problema de ver qual era a equação da catenária. E ele fala o seguinte, que os esforços do irmão dele foram sem sucesso, porque da parte dele ele teve mais inteligência, e ele diz isso sem estar bancando nada. E ele diz que ele resolveu o problema completamente. Bom, a carta é um pouco longa, eu vou resumir. E ele termina a carta dizendo o seguinte: ele correu para o irmão dele, que estava lutando miseravelmente com o Nobórdio, sem conseguir chegar em lugar nenhum. Sempre pensando, como Galileu, que a catenária era uma parábola. E ele falou: pare de se torturar. E ele provou que a catenária não tem nada a ver com a parábola. E ele termina dizendo que porque uma curva é algébrica e a outra é transcendente. Então, isso é interessante da pessoa. Há outras historiazinhas sobre Johann, mas eu não tenho muito tempo, não vou comentar. Vocês podem entrar na internet e ver as brigas dele com o irmão e com o próprio filho. É realmente chocante. A tautófone foi um dos primeiros problemas. A palavra grega quer dizer tauta ao mesmo tempo é uma curva assim na vertical, e não importa onde você coloque o objeto, a bolinha, que ela chega no mesmo tempo lá embaixo. Só sob a ação da gravidade, sem atrito. E esse problema foi estudado por Huygens, e ele provou que em 1659, nesse trabalho dele, que se tratava de um ciclone. Essa era a curva que tinha essa propriedade. Aqui tem uma outra, isso é uma carta do Johann Bernoulli, quando ele está propondo o problema outros problemas matemáticos daquela época, né? E ele faz essa carta aos matemáticos mais brilhantes da época, e que propõe os negócios e que usem sua inteligência e seus métodos e me comuniquem alguma coisa que eu reconhecerei. Isso é a introdução, no fundo, que ele faz do problema da praxistócrona. A praxistócrona é a chamada curva de descida mais rápida. É uma curva que você tem 2 pontos, não na mesma vertical, e você quer saber a curva que você põe ligando esses 2 pontos,
de modo que colocada uma bolinha lá em cima, descendo sobre a ação da gravidade e sem atrito, chegue o mais rápido embaixo. Muita gente pensou logo no começo, não, é o plano inclinado, é uma reta, né? Mas posteriormente, como nós vamos ver, não tem nada a ver com reta. Inclusive, se hoje é tão fantástica a internet que vocês podem ver no Google sites que mostram várias curvas ligando os dois pontos e a bolinha sendo jogada e o tempo e a que vem sobre a Braxtópora chega mais rápido. Muito bonito, realmente para se divertir. E esse é um problema que ele propõe em 1696 nessa Acta Eruditum. Então é um problema de achar uma curva, né, que eu estou falando, que vai minimizar o tempo de descida. Então o problema é minimizar essa integral. Essa integral aí, como você vê, em cima está o espaço, o comprimento da curva, e embaixo está a velocidade. Então espaço de velocidade tempo. Então isso aí é para minimizar esse tempo. É o problema da Blackstone. E não somente a Braxtópona, mas com outros problemas que aparecem em mecânica, com precipitação mínima e minimizar as lagrangianas, conduz a problemas do mesmo tipo. Você tem uma curva do R3 na reta, de classe C2, e você dá 2 pontos no plano, XY, 2 pontos, e você quer achar a curva que liga esses 2 pontos e que minimiza uma certa integral. Um problema desse tipo. A curva y de x está no R2. Y de x, y é sua derivada, e você tem um funcional dado por essa integral. E o problema que você quer minimizar esse funcional. O que você vê aqui, nós estamos partindo para o cálculo diferencial, os básicos, minimizar funções. Aqui nós estamos já partindo para uma coisa diferente, que em vez de considerar minimizar numa classe de pontos, minimizar numa classe de funções. É o que a gente dá o nome de funcional. Então isso aí é um funcional. E então o problema é minimizar esse funcional. E cabe a Euler e Lagrange mostrar que a eventual solução daquele problema, minimização desse funcional, a eventual solução satisfaz essa equação. Essa é a chamada equação de Euler-Lagrange. Então, toda vez que você tem um funcional desse tipo, vários tipos, e você quer achar a solução, parte para obter a equação de Euler-Lagrange. E essa equação de Euler-Lagrange. Como é que você obtém a equação de Euler-Lagrange? A partir do funcional. O pessoal que estudou análise funcional já sabe, não, eu tomo a derivada de Gateau, que no fundo é o que realmente acontece. Mas a derivada de Gateau é muito simples. Simplesmente você toma um acréscimo, supõe que y é a solução, toma um acréscimo, função de t, deriva com relação a t e obtém a equação. Essa é a derivada de Gateau do funcional. Então, essa é a equação de Euler-Lagrange. E no caso da Braxton, vamos voltar para a Braxton. O funcional esse funcional aqui,
é aquela expressão essa expressão aí, para Blackstone. Então, nesse caso, você quer resolver a minimização desse funcional para obter a solução da Blackstone, então você vai ter que resolver a equação de Euler-Lagrange. Nesse caso, como não depende de x, a função, então tem uma expressão mais simples que é chamada a integral primeira. E resolver a equação de Euler-Lagrange é equivalente a resolver essa... resolver essa equação mais simples. É equivalente a resolver essa equação. E essa equação é mais simples de resolver. Porque você obtém a solução dessa equação, sair de uma equação de segunda ordem, vir para uma equação de primeira ordem, e é bem mais fácil de você resolver, e aí você obtém isso aqui é fácil de você resolver e você obtém que a solução dessa equação, dada na forma paramétrica, é simplesmente a seguinte. Exatamente como o problema da tautologia. Isso chamou tanta atenção de Johann, quando descobriu que era a cicloide, que ele comenta esse fato elogiando a Huygens, de que é surpreendente que a tautócrona de Huygens é precisamente da mesma equação da Brachistochrona. E ele faz esse comentário. Se você quiser se divertir, vá ler sobre Johann de Huygens. Tem muita coisa para a gente rir. Bom, agora a contribuição de Green, agora no cálculo das variações. O Green chamou a atenção para uma direção contrária no cálculo das variações. Porque o que a gente tinha no cálculo das variações era um funcional que você levava para a equação diferencial. O Green chamou a atenção de você trabalhar na direção contrária. Eu tenho uma equação diferencial e eu associo um funcional. E a solução, a minimização desse funcional é a solução dessa equação diferencial. Então transformou o problema ao contrário, e essa é uma atitude bem atual no cálculo das variações. Que a gente tem equações diferenciais e associa a essa equação diferencial um funcional. E aí procura pontos críticos desse funcional, que são as soluções da equação diferencial. Essa primeira pessoa que chamou a atenção sobre isso foi George Green. E é interessante que o trabalho dele ninguém deu bola. Mas só foi reconhecido quando Lord Kelvin, em 1847, descobriu essas ideias e usou no seu próprio trabalho. Isso é associado ao princípio de Dirichlet, que por justiça devia ser Green-Dirichlet. Mas deixa, a literatura já deu o nome Dirichlet e acabou. E é ligado com o seguinte problema: você começa com a equação diferencial. Eu fui tão rápido. Bom, vocês já estão vendo que está em seguida, né? Então o problema aqui do Green e do Schiller também é encontrar a função harmônica numa certa região que é igual à função dada na fronteira.
E a ideia é essa ideia do Green, você associar a equação diferencial um funcional e procurar minimizar esse funcional na classe das funções que tem o valor f na fronteira. Minimização desse funcional para obter a solução. Ok. Esse princípio foi também, posteriormente, alguns anos depois, levantado por Dirichlet, e é bem interessante que, se vocês gostam de se divertir, tem uma bela demonstração do teorema da representação conforme, usando o princípio de Dirichlet. É uma demonstração muito bonitinha. Esses são os dois caras, possivelmente, eu não vou ver, mas eu acho que esse é o Dirichlet e esse é o Green. Então, até metade do século, o método era considerado válido para resolver o problema de Dirichlet. E qual era o argumento? O argumento era o seguinte: eu tenho um funcional numa classe de funções que é positivo e que o mínimo é zero. Mínimo, o ínfimo é zero. Então, esse ínfimo é simétrico. Eles admitiam isso e é impressionante que os matemáticos de Göttingen, inclusive o próprio Gauss e outros, conhecem essa bola. Hoje em dia não tem como mais essa bola. Você vê, todo aluno de cálculo sabe que o fato de uma função ser positiva e o ínfimo ser zero não quer dizer que ele é assumido. Basta pegar a função e elevado a x na reta. Ela é sempre positiva, o ínfimo é zero e o ínfimo é assumido. Então, essa bola foi comida, foi considerado void e apareceu esse cara aí, Weierstrass. O pessoal disse que ele era de Berlim e o outro pessoal era de Göttingen. Então, possivelmente, briga de uma escola com outra. E então, Weierstrass mostrou que o método estava completamente furado. E ele começou a dar exemplos muito bonitinhos. Esse exemplo do Weierstrass é uma belezinha. Você tem a classe de funções no intervalo -1, 1, e no -1 é 0, e no 1 é 1. E considera todas as funções de classe C1 definidas nesse intervalo. E considera aquele funcional. Então, o ínfimo daquele funcional é 0. E não existe nenhuma função nessa classe que minimize o funcional. Então o ínfimo é 0, mas não é assumido. Você vê, hoje em dia, nós vamos ver que a gente está muito associado essa equação com compacidade. Possivelmente naquela época essa noção não fosse. Não era. Nós vamos ver que realmente só posteriormente essa compacidade começa a. Bom, então com a crise que Weierstrass gerou, surgiram outros matemáticos para resolver o problema de Dirichlet. E um deles é o Hermann Schwarz, usando esse método, Neumann, métodos aritméticos, Poincaré, utilizando a balayage. Beleza, vocês gostam de se divertir, vão ver a demonstração de Poincaré, usando a balayage. Provocou o desenvolvimento do cálculo das equações integrais, porque a solução podia ser representada usando a função de Green, transformar um problema numa integral, e aí se desenvolveu muito a teoria das equações integrais com Fredholm e Volterra. E, finalmente, o Hilbert volta a analisar o princípio de Dirichlet. Isso é em 1899.
pessoal já tinha cabeleireiro, né? Usava o chapéu. Ok. E foi em 1899 que esse artigo do Hilbert marcou a história do cálculo diferencial. E ele salvou o princípio de Dirichlet, apresentou isso numa reunião da Sociedade Alemã de Matemática, e ele apresentou dizendo que ele estava ressuscitando o princípio de Dirichlet. Desse artigo, ele foi muito cuidadoso. Ele fez restrições no domínio, ele fez restrições na condição de fronteira e usou uma sequência minimizante. Você tem um mínimo, que é uma sequência minimizante, e ele melhorou a sequência minimizante. Se a gente der uma olhadinha lá, a impressão que tem que já era a ideia de convolução. O pessoal ficou tão entusiasmado que esse matemático famoso, Felix Klein, quando Hilbert salvou, ele disse que Hilbert as dificuldades todas por ter. Eu vou comentar um pouquinho do Hilbert. Vou comentar um pouquinho o trabalho do Hilbert, no Congresso Internacional de Matemática de 1900, em que ele apresenta uma série de problemas que iriam marcar o desenvolvimento da matemática no século XX. E, relativamente ao cálculo das variações, são os problemas 19, 20 e 23. E eu vou comentar só o problema 19. No problema 19, ele pergunta se as soluções de problemas regulares no cálculo das variações são sempre analíticas. Eu vou já comentar o que ele queria dizer com regular problems. Depois de alguns comentários que ele faz, ele mostra que a maior parte das equações diferenciais são obtidas e funcionais de setos funcionais, que é a equação de Euler-Lagrange. E o problema que ele analisa é esse aí, que é o problema de variação. Você quer encontrar agora, eu estou numa região ômega, pode ser do Rn em geral. Quero encontrar uma função definida no fecho dessa região, que seja de classe C1, contínua até a fronteira, região limitada, e minimiza esse funcional. É da mesma ideia do Dirichlet. Entre todas as classes de funções, satisfazendo uma condição de fronteira. Essa é a classe das funções. E o problema regular de Hilbert quer dizer que a S-ana daquela função F, que aparece aqui, que ela é positiva. Isso aí, essa é a equação de Euler-Lagrange, aquele funcional que ele chama de S. No caso linear, é uma equação que todo mundo está cansado de ver, elíptica. Então, essa é a equação elíptica. Ele chamava de regular. Bom, mas com esse sucesso que o Hilbert teve, então começou a chamar a atenção de muitos outros matemáticos para desenvolver técnicas que fossem relevantes para a solução desses problemas. E uma delas é a topologia. Então, a topologia moderna, como nós necessitamos no cálculo das variações de hoje em dia, começou com Henri Poincaré. Em 1895, nesse trabalho dele, Análise de Ciclos. Depois tem as contribuições de Braun, Nesizur,
análise de ciclos. E outras contribuições importantes no cálculo das variações, para a utilização no cálculo das variações, foi o trabalho de Giulio Ascoli, Cesare Arzelà, quando eles introduziram a noção de equicontinuidade e outras noções de compacidade que apareceram. Por exemplo, a gente conhece muito bem o teorema de Ascoli e Arzelà, falando em equicontinuidade e compacidade. Outra importante contribuição foi dada por Hadamard e Fréchet em 1906, num trabalho chamado Metric Spaces. E Hausdorff, em Topological Spaces, de 1914, nesse Grundzigler Mengele. E também o trabalho de Tonelli, de 1921. Esses foram avanços muito grandes em topologia, porque esse pessoal aí, Hadamard e Fréchet, formalizaram essa noção de espaço métrico. Hoje em dia nós temos aí, usando o tempo todo. E o espaço topológico também, que é essencial nos desenvolvimentos. Outra coisa importantíssima que foi feita e que utilizamos diretamente hoje em dia no cálculo das variações foi a introdução por Lebesgue, em 1902, nesse trabalho integral, Longuet e Área, em que ele desenvolve uma nova teoria de integração, generalizando a teoria de integral de Riemann. Então, isso possibilitou um desenvolvimento grande das equações diferenciais parciais. Vou só mencionar o resultado do Tonelli, de 1921, em que ele tem uma função contínua da regra na reta, considera esse funcional definido em todas as funções LP, então já está a integração sendo essencial, Lebesgue, e ele mostra que essa função é sequencialmente, francamente contínua. Aí já foram desenvolvimentos da topologia com a noção de continuidade, de semi-continuidade e de convergência na topologia fraca. Qual é o domínio de integração, por favor? Qual que é o domínio ômega? Qual? Ômega. Tem alguma hipótese? Sim, desculpe. Tá certo. O X... tá certo. Eu estou com funções de LP, definidas no conjunto ômega, que é do ômega do Rn. O aberto. Bom, eu tenho que ter muito cuidado com a convergência. Certo? Eu só estou pondo hipótese de continuidade. Então, para a integral ser uma função, eu quero que f de 1 de x seja do L1. Então, isso eu tenho que impor condições ou sobre mais condições sobre f, ou, se não quiser, condições mais sobre as funções 1. E como você está falando mesmo, sobre o domínio. Bom, outra coisa importantíssima aqui na nossa teoria foi a análise funcional. Voltaire designava o século XVII como o século do cálculo diferencial. E o século XIX como o século da teoria das funções. Felix Brauder denominou o século XX como o século da análise funcional. Então, se a gente vê o desenvolvimento da análise funcional do século XX, o Felix Brauder tem razão. A teoria espectral foi desenvolvida aí com Hilbert e Schmidt. A contribuição importante da escola polonesa, Banner, Mazur e Schauder.
o livro de Banner é muito interessante, Teoria das Operações Lineares, 1932. Uma nova classe de operadores do espaço de Banner são introduzidos e o espaço de Banner e a teoria e o espaço de Hilbert constituem uma coisa extremamente importante nos trabalhos. O espaço de Hilbert mais ainda, porque além de eles serem norma, Banner, etc., eles têm uma geometria. E aí isso é muito importante nas aplicações. Outra coisa essencial para equações espaciais e análise funcional e as aplicações do cálculo das variações foi o trabalho de Sobolev, em 1831. Bom, não vai dar tempo de eu falar muito sobre o Sobolev, mas a ideia do Sobolev era ter espaços que você falava além de estar, por exemplo, no L2, que as derivadas no sentido generalizado estavam também em L2. Isso era o espaço que ele chamava de W12. Tem toda a teoria. É um verdadeiro curso. Isso aí. Bom, motivado pelas aplicações da teoria das equações diferenciais, em 1950 representou um estouro na teoria da análise funcional. E com muitos novos operadores que apareceram, operadores monótonos, operadores acretivos, tudo isso desenvolvido por Brauder, por Jorge Mink, por Jacques-Louis Lyons, Toshio Kato, Chaim Brezis. Foi um grande desenvolvimento da análise funcional, nova classe de operadores de interesse nas aplicações. Eu vou voltar um pouquinho ao princípio de Dirichlet, que eu acho muito bonito. O teorema da topologia. É um teorema que se aplica diretamente para você resolver o princípio de Dirichlet. Então, você tem um espaço topológico compacto, já temos a topologia, e você tem um funcional, uma função, desculpe, definida no espaço X, com valores na reta, essencialmente podendo ser infinito, que é fracamente semicontínuo. Então, devido à compacidade, mostra-se que o ínfimo é finito. E aí entra a compacidade. E importante, que é assumido. Novamente, é uma coisa que faltou quando o pessoal trabalhou no começo do princípio de Dirichlet. Faltava compacidade. Bom, então, com isso aí, você tem esse teorema. Aí, voltando para o princípio de Dirichlet, eu ponho numa forma um pouco tirei a não homogeneidade da condição de fronteira e coloquei no operador, que fica mais fácil de trabalhar. Porque você com a condição de fronteira zero, aí você tem um espaço de Hilbert bonitinho, tudo direitinho. Fica mais fácil, mas é equivalente. Então, o problema é minimizar esse funcional. E agora, a gente já tem Sobolev. E onde é que a gente quer minimizar esse funcional? É nesse espaço Sobolev W012. Funções do L2 e a derivada, o gradiente está no L2.
Por isso, isso aqui faz sentido absoluto. E isso aqui faz sentido porque a função f eu tenho L2 e a função u também está no L2. Então eu estou com um produto de duas funções do L2, que é do L1. Então não tem problema. Então o problema é minimizar esse funcional. E os principais passos dessa demonstração são o fato de que o W012, que é onde eu estou trabalhando, é um espaço de Hilbert. E, consequentemente, bolas fechadas são compactas na topologia fraca. Então, a compacidade foi recuperada numa topologia mais fraca. E a norma é fracamente semicontínua. Utiliza-se mais a famosa identidade de desigualdade de Poincaré, e na classe de funções do W012, o gradiente é limitado por baixo desse modo. Então tem esse lambda 1 eu acho que a coisinha aqui quer que eu termine logo, né? Bom, a vantagem é que quem se retirar agora já sabe o que é que eu ia fazer. Ok. Essa desigualdade de Poincaré, e esse lambda 1 é o primeiro autovalor do Laplaciano nesse espaço. Menos Laplaciano de U igual a lambda 1 quando você estuda o espectro do operador. Bom, inspirado por esse sucesso que teve o princípio de Dirichlet, o pessoal diz, bom, agora vamos resolver problemas não lineares. Então, antes você estava olhando menos Laplaciano de U igual a f de x. Agora eu disse, não, vou botar uma função aí. Então, tudo bem. Mas aí, a ideia é a mesma. Vou considerar um funcional e que os pontos críticos desse funcional sejam soluções daquele problema. Bom, aí começa a delicadeza. Antes eu tinha a função f de x vezes u de x. Um do L2, outro do L2, tudo está no L1. Então eu preciso ter cuidado de que essa coisa... Nossa, como vai rápido, hein? Tem um botãozinho aqui Ele usa o teclado. Se vocês forem me dar nota no final, eu acho que eu não passaria no curso. Ok. Muito bem. Então a ideia é a mesma. Mas só que você vai ter cuidado de que o funcional esteja bem definido. E para ser bem definido, precisa que essa segunda integral seja uma função do L1. Então, para isso, o crescimento da função f pequeno com relação a u tem que ser controlado. E então, a teoria de Sobolev está bem desenvolvida quando você diz que o W012, esse espaço W012, está imerso num LP. É claro que ele está no L2. O W012 são funções do L2. Mas, como a derivada também é do L2,
você obtém mais integrabilidade. E então, na realidade, a função está no Ln mais 2 sobre N menos 2. É superior a 2. Então, se você fizer uma hipótese sobre a função f pequeno, de crescimento, você tem integrabilidade. Bom, o problema é o seguinte, é que em muitos casos você não tem a minimização. Então, novas técnicas foram desenvolvidas para obter pontos críticos daquele funcional. Eu menciono aqui o resultado famoso de Ambrosetti e Rabinovitz, chamado Teorema do Passo da Montanha, o Teorema do Ponto de Sela, de Rabinovitz, e a teoria de pontos críticos para operadores fortemente indefinidos, pelos hamiltonianos. A teoria foi desenvolvida por Bielewitz e Paul Rabinovitz. E é interessante também ver, eu estou dando algumas, não vou comentar muito, estou dando só apenas algumas referências para dizer que dá uma ideia do grande desenvolvimento que a teoria teve, mas tem que ter um bocado de rumor. Ok. O teorema do passo da montanha é um teorema interessante, né? Porque é o seguinte, você tem um funcional que 0 é um ponto de mínimo. Mas, em geral, esse 0 é a solução trivial do problema. Então, não tem muita graça. Você tem que procurar uma solução que não seja trivial. Então, se o problema funcional tiver uma certa geometria, que é chamada geometria do passo da montanha, você tem a origem e o mínimo. E depois tem uma direção, ele sobe até uma esfera e depois em alguma direção ele cai. Então é como se você tivesse numa cadeia de montanha, você está no chão e você quer ir para um lugar lá longe. Então você tem que escolher um caminho e para sair daqui sobe e depois desce. E esse ponto é um ponto crítico. Então por isso é chamado teorema do passo da montanha, porque tem essa geometria, exatamente a geometria de uma pessoa num buraco, em cadeia de montanhas, e o mundo existindo também lá longe. Então é essa o teorema do passo da montanha. Está vendo? Eu estou dizendo aqui que o funcional numa esfera é maior do que 0 na origem, numa esfera ele é maior do que um alfa positivo. Depois tem um fora dessa bola, tem um lugar onde ele é negativo. Então, ele possui um ponto crítico. Mas, novamente, vem aquela teoria de que não há salvação sem compacidade. Compacidade é uma coisa que está perturbando a vida da gente o tempo todo. Então você tem que pedir para que esse ponto seja um ponto crítico, você pede uma compacidade. E a compacidade é a famosa condição de Paley-Smith. Não vai dar tempo de eu iniciar. Em muitos problemas, você tem uma situação desse tipo. Membro laplaciano de U igual a lambda U mais f de xu. Onde esse lambda
é algo entre dois autovalores do Laplaciano. Você tem o Laplaciano, então tem o espectro dele, um conjunto de autovalores, e se você tiver esse problema com esse lambda entre autovalores, esse funcional, o Laplaciano sozinho é positivo definido, porque dá gradiente ao quadrado. Se você puser um lambda desse tipo, e puser o funcional associado só a Laplaciano menos lambda, esse funcional não é positivo definido. Tem direções onde ele vai para negativo e direções onde ele é positivo. Isso devido ao fato de que o lambda está entre autovalores. Então o funcional fica não definido, não positivo definido. Então isso tiveram que gerar teoremas para cuidar disso. Isso se deve a métodos topológicos que foram usados por Ahmad, Sharamad, Alan Laser, Paul, e por métodos variacionais, o Rabinowitz. Aliás, toda essa teoria de equações diferenciais hoje em dia, ela pelo menos a parte elíptica, ela usa duas técnicas. A técnica variacional, que consiste em você transformar o problema da equação diferencial num funcional e investigar os pontos críticos dele. E podem ser, como eu mostrei, pontos de mínimo, pontos obtidos no passo da montanha, pontos de Sela, etc. E a outra teoria que é bastante usada também são os métodos topológicos, a chamada teoria de Leray-Chalder. São duas técnicas essenciais e quem está interessado em EDP tem que realmente manejar. Esse é o teorema do ponto de Sela, não vou fazer detalhado, mas é simplesmente uma Sela. Você tem uma direção que é positiva e a outra que é negativa. Uma que é côncava, convexa, e a outra. Então esse ponto é chamado ponto de Sela. E há teoremas, exatamente como esse aí, eu não vou dar os detalhes, que possibilita a determinação desses pontos. E muitas aplicações usam esse teorema. E o modo como ele é obtido. Muitas das demonstrações desses teoremas foram facilitadas com o trabalho de Ekeland. E o trabalho de Ekeland é muito bonito, muito interessante. Você tem um espaço métrico completo, você tem uma função que é sempre contínua, e que é limitada por baixo. Certo? A função completa, função limitada por baixo. E aí você dá um epsilon. Suponha que você tenha um ponto no seu espaço métrico que está perto do ínfimo. Certo? O ínfimo, quando eu disse que ele era semicontínuo inferiormente, tá? Então eu tenho esse ínfimo aí. Então se eu tiver um ponto abaixo do ínfimo, desculpe, mais um epsilon. Então, ele diz o seguinte, que você, dado qualquer lambda positivo, você pode encontrar um U de lambda que está abaixo desse U bar. E a distância do U lambda a U bar é menor do que lambda. Ou seja, dado qualquer lambda, eu encontro alguma coisa abaixo. Se eu tivesse a geometria. Isso aí é utilizado, por exemplo, na demonstração do teorema de equação montanha, é uma demonstração bem elegante.
Agora, para terminar, eu vou falar sobre os sistemas elípticos. Termino em 5 minutos. Ok. Sistemas elípticos, você tem uma coisa desse tipo, aparecem muitas aplicações. Muitas aplicações aparecem esse tipo de sistema. E há dois tipos desses sistemas. Esses sistemas podem ser tratados por métodos topológicos, como eu falei, ou por métodos variacionais, e se eles são da classe gradiente ou hamiltoniana. Gradiente significa que o lado direito é um gradiente de uma função f. Então fica um funcional desse tipo. Esse funcional, ele tem a grande vantagem, facilita a vida da gente, porque a parte quadrática é positivo definida. E aí você faz coisas e, novamente, você tem que ficar preocupado, você vai trabalhar no W012. Isso aqui não tem problema, porque o gradiente é quadrado, mas aí você precisa ter cuidado que seja a função do L1. E, novamente, você necessita de crescimento. Muito bem. Sistemas hamiltonianos. É que o lado direito é dessa forma. Então, quando você põe o funcional fica desse jeito. E esse funcional é complicado. E a razão é que essa coisa aqui não é positivo definida. Você tem direções onde ele é negativo e direções onde ele é positivo. Então, isso criou muitas dificuldades, e daí o desenvolvimento de Bench e Rabinovitz para tratar esse tipo de problema. E, novamente, vem a questão, eu quero estudar L1. Então, onde é que o U e V tem que estar? Se eles estiverem abaixo pela imersão do Sobolev, estiverem aqui, tudo bem. Mas há exemplos de que é importante que uma desses Fs tenha um crescimento superior a esse de Sobolev. E isso é estimulado por problemas desse tipo, em que você tem, por exemplo, menos Laplaciano de igual a V, menos Laplaciano de V elevado a P, e você não precisa que o P seja menor do que N mais 2 sobre N menos 2. E a razão é que esse problema é equivalente a você considerar a biharmônica com condição U e gradiente de U. Tá certo? E aí, nesse caso, o P é superior a N mais 2 sobre N mais 2. Então, a pergunta veio, nós fizemos há alguns tempo, uns anos atrás, quando eu era mais jovem, se poderia ter exemplos onde isso é mais. Ou seja, você tivesse uma coisa desse tipo, um deles maior do que N mais 2 sobre N menos 2. E nós mostramos com Philippe Clément e Enzo Mutilieri, em 92, independentemente Pelletier e Van der Vorst, mostraram que sim, é possível. E desde que o P e o Q satisfaçam essa hipérbole crítica. E essa hipérbole crítica permite P, um deles maior do que N mais 2, desde que o outro seja. Ok, então, muito obrigado. Desculpe se não foi suficientemente claro, mas aí, paciência. Vocês viram que o professor Jairo tinha razão. Eu queria dividir, metade do tempo ia passar
mostrando o currículo dele. Metade do tempo ele ia usar na palestra, mas ele realmente precisou que eu só tomasse 1 minuto com a apresentação. Muito obrigado, professor Jairo. A gente tem tempo para uma pequena pergunta. Eu gostaria de saber se alguém da plateia quer fazer uma pergunta. Eu sei que nós já passamos das 2 horas, vocês sabem que eu sou muito certinho. Nenhuma pergunta? Não, eu estou na sala aí. Isso. Bom, então, como nós já passamos das 2 horas, eu vou só agradecer ao professor Jairo. Muito obrigado pela palestra.